Olá, hoje a gente vai dar uma olhada no filme Corajosos, mas por um ângulo bem diferente. Deixando um pouco de lado o drama policial, a gente vai explorar como a história do filme é, na verdade, um verdadeiro roteiro para manifestação consciente. Pois é, vamos fundo nisso. Porque, sabe, por baixo da camada principal da história, que fala de paternidade, de honra, a estrutura do filme mostra um passo a passo de como o nosso alinhamento interno consegue, de fato, mudar a realidade física. É quase como uma planta baixa para transformação. Bom, logo no começo da história, a gente conhece os protagonistas, né? 4 policiais. Heróis nas ruas, sem dúvida, mas que dentro de casa se sentem completamente perdidos, desconectados. A energia inicial deles é de pura estagnação. E isso aqui se conecta com um princípio fundamental da lei da atração. O universo não responde àquilo que a gente quer, mas sim à frequência que a gente emite. A energia de paternidade mais ou menos que eles estavam projetando só podia gerar resultados mais ou menos, e isso mantinha eles presos nesse ciclo de frustração. E como a gente vê em muitas jornadas de transformação, né, uma grande mudança, na maioria das vezes começa com uma experiência bem difícil. Aquele ponto de virada que força a gente a olhar para uma nova direção. E aqui entra um conceito essencial, o contraste. Não é sobre sofrer por sofrer, não. É sobre um momento que força a clareza. Para o personagem principal, o Adam Mitchell, que estava vivendo no piloto automático, esse contraste chega de um jeito devastador. E isso o obriga a definir um desejo totalmente novo e muito, muito poderoso. Aquela perda terrível que o Adam sofre é o grande catalisador. Essa dor toda vira o combustível para ele parar de só aceitar a realidade como ela vinha. Ele passa deliberadamente a criar uma nova realidade para a família dele. Ele decide que o jeito antigo de viver simplesmente não serve mais. Agora vamos para a parte prática, o método central que os personagens usam para colocar toda essa mudança em movimento. Essa, para mim, é a parte mais mão na massa da história. Aquela resolução que eles criam é, na prática, uma técnica de manifestação que a gente conhece como scripting. Eles não estão só sonhando acordados, não. Eles estão documentando, detalhando e, mais importante, decretando um novo estado de ser. É uma ferramenta que dá para pegar, dá para ver, e esse processo todo se apoia em 3 pilares. Primeiro, a clareza. Saber exatamente o que eles querem. Depois, o foco, que é o ato físico de assinar o papel, que serve como uma âncora para essa intenção. E, por fim, a declaração, que é a mudança fundamental na forma como eles se veem e falam de si mesmos. E olha, esse slide aqui, ele mostra o ponto mais crucial de todos, a mudança de linguagem. Sair do eu vou tentar e ir para a declaração eu sou. Tentar já deixa uma porta aberta para a falha, né? Agora, eu sou é um decreto. É a afirmação de uma nova verdade, e isso muda completamente o ponto de atração energético deles. Mas só adotar uma mentalidade nova não é o fim da linha. Essa nova convicção precisa ser colocada à prova no mundo real. É aqui que a teoria vira prática de verdade. E isso tem nome, sabe? É o teste de alinhamento. As circunstâncias muitas vezes nos desafiam para ver se o nosso compromisso com essa nova identidade é para valer, ou se a gente vai correr de volta para os velhos hábitos na primeira dificuldade que aparecer. A subtrama do Javier Martínez é o exemplo perfeito disso. Ele está ali enfrentando a escassez e é testado na sua honestidade. Ao escolher a integridade em vez do caminho que parecia mais fácil, ele alinha a vibração dele com a abundância. E o resultado? A vida dele sobe de nível. E não é por sorte, é por puro alinhamento. E tem também o personagem David Thompson, que serve para lembrar a gente que essa consistência é um desafio e tanto, especialmente quando as pessoas ao nosso redor não apoiam essa nossa mudança. Manter a nova frequência exige esforço e foco o tempo todo. Para a gente fechar, vamos ver os resultados concretos que vieram dessas transformações internas. O que de fato aconteceu quando eles mudaram por dentro. Então, o ponto principal é esse. As mudanças nas dinâmicas familiares deles não foram por acaso. Foram uma resposta direta, um espelho da nova energia, do novo comprometimento que aqueles pais trouxeram para dentro de casa. O lado de fora só refletiu o que mudou do lado de dentro. Esse quadro aqui amarra todas as pontas do que a gente conversou. Fica claro que os momentos mais importantes do filme não são só pontos da trama, são demonstrações práticas de princípios de manifestação. Desde o contraste na tragédia do Adam, passando pelo teste de alinhamento do Javier, a história toda vira um mapa para a criação consciente. E a mensagem final é essa, e ela é muito poderosa.
A grande lição de Corajosos, quando a gente olha por essa lente, é que a mudança de verdade não começa lá fora. Ela começa aqui dentro. Ao mudar a postura interna, ao firmar um compromisso, a realidade externa não tem outra escolha a não ser se ajustar. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se fosse para escrever um decreto, sabe, uma resolução para uma área da vida, definindo um novo eu sou, o que será que estaria escrito nesse documento?